O maior fenômeno do mundo dos animes tem nome e é Demon Slayer. E sim, chegamos a mais uma etapa dessa animação. O filme já saiu nos cinemas, com números estrondosos, quebrando recordes, e eu tô aqui pra comentar tudo que já tá acontecendo com este filme de Demon Slayer do Castelo Infinito. E mais pro final do vídeo, eu aviso antes, mas vou comentar informações sobre o que podemos aguardar da história com mais detalhes. Eu sei que estão rolando imagens por aí, não vou compartilhar, mas se você quer saber até onde a gente vai, o que esperar, pro final do vídeo vou falar sobre isso também. Olá! Chegamos a mais um lançamento de filme de Demon Slayer, sim. Dessa vez Demon Slayer não chegará pra gente, pelo menos não neste momento, em episódios. Pra finalizar a história, para terminarmos essa saga épica que fez e faz tanto sucesso, foram prometidos 3 filmes que serão lançados de 2 em 2 anos, ou seja, Demon Slayer por um tempo. E o primeiro filme do arco do Castelo Infinito já chegou no Japão e, gente, chegou assim de uma maneira inacreditável. Eu sei que Demon Slayer faz sucesso, mas japonês com Demon Slayer no Japão é uma coisa. Porque só tá nos cinemas do Japão por enquanto, né? E mesmo assim, em 16 horas, o filme já arrecadou mais de 1 bilhão de ienes. Mugen Train, o trem infinito, arrecadou na sua exploração toda 40 bilhões, um pouco mais de 40 bilhões de ienes. Com uma abertura de mais salas, mais público, será que este filme vai superar o sucesso do primeiro dessa franquia? Chegando no final de Demon Slayer, é claro que com tanto sucesso nessa história que leva a galera pro cinema, eles não iam deixar de ganhar dinheiro de novo, não só no Japão, mas ao redor do mundo. A gente já começa a ver a diferença, inclusive de investimento, quando o filme, antes de ser lançado, já tem data prometida de estreia mundial. 18 de julho foi agora no Japão. Eu sei que tem um espaço, mas diferente do Trem Infinito, a gente já tem a promessa da chegada desse filme aqui no Brasil, por exemplo, dia 11 de setembro. Vai demorar um pouquinho. Se eu fosse você, eu me segurava um pouco para não assistir as telas que estão rolando, eu sei, principalmente no Twitter, com as histórias, porque sempre a tela filmada e não é a mesma coisa, e as reações de quem tá na sala de cinema assistindo estão assim insuperáveis. Parece que vale a pena você guardar essa vontade, sabe, aquela necessidade de assistir para sentar e ver na tela gigantesca, porque dizem que inclusive a trilha sonora tá tão sensacional que a galera saía de lencinho, e a dor misturada com a felicidade, ela já começa nesse filme. As primeiras reações dos fãs dizem que mais de 2 horas de filme parecem 10 minutos. Uma história que começa com a galera, é claro, assim como no final da temporada anterior, caindo no Castelo Infinito, o enfrentamento, ou o começo do enfrentamento final, de exterminadores de Oni contra os Onis. Os Hashira, principalmente, Tanjiro também, Zenitsu, sério e compenetrado, e será porque, e claro, Inosuke, toda essa galera lutando contra os Onis, dos mais fracos aos mais fortes, incluindo Lua Superior e, quem sabe, em algum momento, Muzan. Isso foi um plano do Muzan, utilizando principalmente a Oni da Bill, a nova Lua Superior, para mapear todo mundo da organização de caçadores de Onis e levarem para essa dimensão do Castelo Infinito, que vai mudando sala e é um local infinito, para reunir todos os inimigos do Muzan. É claro que a gente já sabe, você tendo spoilers, ou tendo lido ou não o mangá, que nesse ponto a gente vai acompanhar várias lutas e lutas icônicas. Porque agora é lutar ou morrer, é vencer ou perder. Vai ser mocinho contra vilão e alguns vão sair de um lado ou de outro porque não dá pra vencer toda a galera. Então esperem um impacto emocionante o tempo inteiro, e não só isso. Demon Slayer continua e vai apresentar já nesse filme, espera, não vai ter spoiler, mas por narrativa terão lutas com Onis que ainda não foram apresentados, e com isso vem o passado deles, e um passado que será mostrado já neste filme vai arrancar lágrimas de vocês, ou assim aconteceu com a galera lá no Japão. Diz que o pessoal chorava tanto que era assim de se ouvir, já que eles são bastante quietinhos também nos cinemas, e a galera saía realmente emocionada depois da sessão. Já são reveladas as 2 novas músicas das icônicas Aimer e Lisa, que marcaram tanto as aberturas de Demon Slayer ao longo desses anos, e de novo terão temas próprios, especiais para este filme. Quando você for assistir, também ouvirão essas músicas que foram igualmente elogiadas. Dos comentários gerais,
as pessoas também destacam bastante o Hashira da Água, Gyu, dizendo que ele tem um papel bem importante, que entre todos que vão aparecendo, ele tem um tempo de tela expressivo e chama a atenção nessa primeira parte da trilogia. A casa também é um Oni com bastante destaque, além de outros que já aparecem lutando. Não é uma nem duas, são mais lutas que recebem um foco narrativo durante essas mais de 2 horas. Aos números, além deste mais de 1 bilhão de ienes em menos de 24 horas, a gente também tem um número expressivo de lançamentos em salas. Para essa estreia, o Japão aumentou a quantidade de salas em relação ao Trem Infinito, portanto, não apenas 403 salas, mas eles subiram para 443 simultaneamente nesse lançamento. Em locais como Tóquio, por exemplo, eles fizeram uma forma de lançar tão agressiva que cinemas como em Shinjuku, que é o Toho Cinema, num lugar inclusive bem famoso, nesse distrito que tem ali o Godzilla em cima e tal, eles fizeram mais de 40 sessões em um dia apenas, começando às 7 da manhã. A galera de madrugada já estava esperando e ficou assistindo em sessões ininterruptas, né, com filas imensas, porque os ingressos foram esgotados em 10 minutos, se eu não me engano, até 1 da manhã do dia seguinte. E a galera não fazia só fila até madrugada para assistir ao filme, eles faziam fila para comprar os itens exclusivos, porque claro que o Japão ia fazer isso. Saindo dos cinemas tem toda uma leva de itens exclusivos de Demon Slayer e especiais de Demon Slayer Castelo Infinito, incluindo um balde, gente, que eu queria tanto que viesse pra cá. E Sony tenta trazer, faz o licenciamento, deixa no precinho que a gente aqui do Brasil consegue pagar. É um balde, que sabe aquele esquema que Demon Slayer faz ao longo dos anos de teaser, que eles abrem um pergaminho que vai mostrando cenas icônicas da história do começo até chegar no ponto em que a gente assistirá em seguida? Então, o balde é isso, um rolo que conta uma história e ainda gira o balde. Ai não, sério, quanto você não pagaria pra ter um desse original assistindo no cinema? Se bem que é da pena de assistir com pipoca dentro dele, né? Esse tipo de coisa, igual os baldes que eu comprei no Japão, inclusive de Demon Slayer, eu geralmente compro e deixo ali a pipoca à parte. Que seja, a galera tá dando lucro gigante, não só assistindo ao filme, mas também aos itens merchandising que estão acompanhando cada uma das exibições. Os cinemas de Tóquio, Osaka, Fukuoka, Hokkaido, em várias cidades estão sendo lotados com sessões, tal como Tóquio, várias vezes aos dias, e sessões lotadas. Imagina essa sensação, gente, porque o filme vem pro Brasil. Eu sei que aqui é um negócio mais de nicho, não é como, por exemplo, em Shinjuku, que das 42 salas, sei lá, 41 eram de Demon Slayer, só uma não. A gente não pega um cinema e fecha só com um filme de anime. Mas imagina aqui no Brasil a gente fazer um movimento e um barulho pra lotar as salas de cinema também, com várias sessões, com alguns itens de merchandising que não arranquem 2 rins nossos e coloquem, né, pra fora. Não sei, gente, eu queria viver essa experiência. Eu queria estar num momento, algum dia, talvez não no Japão porque é mais difícil, mas aqui no Brasil, em que a gente fizesse acontecer essa estreia, esse momento de vermos anime no cinema e tendo essa sensação do fã. Porque, gente, querendo ou não, eu sei que as pessoas falam, vão continuar falando eternamente que Demon Slayer é uma história superestimada, que não tem história de fato, que é só animação, mas sim, é uma história incrivelmente bem animada, que inclusive dizem que o nível da animação tá melhor que tudo que a gente já assistiu de Demon Slayer e da Ufotable, né, do estúdio. Mas para além disso, é uma história que mexe com as pessoas, personagens cativantes, que consegue apresentar histórias de mocinhos e vilões e trazer essa emoção, essa projeção no espectador, que consegue se identificar, sofrer junto ou ter raiva, felicidade, que eleva emoções e mexe para que a catarse ao assistir seja ainda melhor. Gente, se eu tô animada aqui, sem ter assistido aos spoilers das telas tortas no Twitter, só sabendo algumas informações que já vou compartilhar com vocês do que vai acontecer e sabendo da emoção do público japonês, né, saindo com um lencinho de papel, eu já tô assim, imagina dia 11 de setembro. Eu quero muito assistir e pra você que quer saber mais detalhes de até onde esse primeiro filme vai, agora sim, vou dar alguns detalhes a mais, mas de novo recomendo que todos assistam nos cinemas. Diferente da época de Trem Infinito, agora eles têm mais investimento nas salas IMAX, que são mais frequentes, comuns. Eu espero que a gente tenha lançamentos assim aqui no Brasil também. Então imagina ver Demon Slayer Castelo Infinito na animação que dizem que é nível arco do entretenimento de Uzui pra cima, com trilha sonora magnífica e ainda numa sala IMAX.
tudo que a gente pediu, né? Pelo menos é tudo que eu esperava. Me conta aqui embaixo o que você espera desse filme de Demon Slayer. Admita o quanto essa obra é inacreditavelmente quebradora de recordes. E agora, pra quem quiser, um pouco mais do que a gente sabe do que haverá nesse filme. Bem, dito tudo isso, eu não assisti aos trechos que vazaram, eu sei o que tinham nos trechos, mas eu realmente espero ver as cenas icônicas, especialmente pela primeira vez, com qualidade. Eu não quero ver aquele negócio estranho de lado com uma cabeça na frente e um som duvidoso. Eu quero ter as surpresas, assim, com o adendo de que eu li o mangá, mas ver as cenas animadas pela primeira vez com qualidade de verdade. Eu quero ter aquela primeira emoção nas salas de cinema, mas do que já vazou, a gente sabe que existe um tanto da luta do Zenitsu versus Kaigaku. É claro que Gyu e Tanjiro versus Akasa, essa luta vai até o final, incluindo o flashback do Akasa que fez a galera chorar desesperadamente, e o desfecho dessa luta, sem dar mais spoilers, quem some, quem passa dessa para uma melhor, também acontece já neste filme. Douma versus Shinobu também já começa nesse filme, porém a luta não prossegue, ela não termina. Sendo assim, não há o desfecho deste caso aqui. Então a gente consegue guardar um pouquinho dos lenços para não chorar tudo nesse filme apenas, né? Eles estão trazendo uma fragmentação das histórias para que a gente assista um pouquinho também nos próximos anos, ninguém saia tão desidratado do cinema. Mas, ainda assim, parece que eles estão fazendo como Demon Slayer e a Ufotable, na verdade, sabe fazer com essa história, que é trazer na animação uma perspectiva, e eu digo perspectiva literalmente, né? Uma visão diferente do enquadramento ali de fatos, para que, por exemplo, a luta com o Akasa, ela vá transcorrendo ao longo do castelo em diferentes salas, não é uma animação de forma alguma estática, traz uma mobilidade para os personagens e utiliza o cenário para que a luta fique, inclusive, visualmente mais interessante, mais intrigante, mais agitada, portanto deve subir mais aquele senso de urgência. Muitas pessoas apostaram que a luta da Shinobu teria o seu desfecho já no primeiro filme, o que não vai acontecer, e eu acho bom, porque, de novo, eu espero que os grandes impactos, né, grandes ápices sejam diluídos, porque eu acho que a história fica melhor assim. Gente, tô muito animada, em linhas gerais é isso que a gente sabe sobre os filmes. Se você tiver muita curiosidade, gente, tá aí nas redes sociais, um monte de trecho, coisas filmadas, pessoas comentando, pessoas comemorando, chorando, então você consegue ver cenas de fora do cinema também, né, da galera comprando, dos itens promocionais, isso eu acho que não tem tanto problema a ver, mas se você é tão curioso, vai, assiste o que você quiser, mas eu te recomendaria esperar, ver na sala de cinema, tá chegando no Brasil, e se você não conseguir assistir essas coisas das redes sociais, mesmo assim vai pro cinema depois. Porque isso é histórico. Querendo ou não, você seja hater ou lover ou o que for, Demon Slayer é histórico, tá sendo histórico de novo e tem tudo pra quebrar mais recordes com esse primeiro filme do Castelo Infinito. Tô muito curiosa pra assistir, tô aqui empolgada meramente com notícias sobre o filme. Imagina quando eu puder voltar e falar, já vi e quero contar pra vocês. Me conta aqui embaixo quais são as suas expectativas para esse filme e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau!